Aleluia. Abramos a Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, glória a Deus. Vocês lembram que foi ministrado a semana passada? Tentação de Jesus, né? Lucas capítulo 4. E também no livro de Mateus capítulo 4 fala da tentação de Jesus. Esse texto nós vamos ler, tem a continuidade. Capítulo 4, a partir do versículo 12, está falando a respeito do ministério de Jesus, começo do ministério de Jesus. Verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Verso 16: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região, em sombra da morte, a luz raiou. 17. Desde então começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Versículo 23. E percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Aleluia, glória a Deus. Continuação do que foi ministrado. Jesus cheio do Espírito Santo. Perceba que tinha que se cumprir aquilo que foi profetizado e se cumprir aquilo que estava na agenda de Deus. Jesus, agora cheio do Espírito Santo, ele começa o seu ministério. O maior tempo do ministério de Jesus, pois ele esteve por cerca de 3 anos pregando a palavra, curando os enfermos, foi nessa região, na região de Cafarnaum, de Nazaré, de Genezaré, de Betsaida, Corazim, Magdala, em vilarejo de pescadores, para se cumprir, como o texto diz, o que foi dito, o que foi profetizado, cerca de 740 anos antes, 740, 743, alguns estudiosos dizem. Vai se cumprir o que Isaías profetizou, que havia um povo que estava sofrendo tormentos, que estava em escravidão, mas que ia chegar o dia que eles se encontrariam com a luz, com a vida. O texto diz que Jesus, ele vai nesses pequenos vilarejos de pescadores, onde se concentra ao redor do mar da Galileia. Nós dizemos o mar da Galileia, mas não é um mar, é um lago, o lago de Tiberíades, o lago de Genezaré, mar da Galileia, é o mesmo lago. A fala depende da posição, da localização da cidade, do vilarejo. Jesus inicia pregando a palavra nesse lugar porque esse povo estava sofrendo de muitos e muitos males. Eles viviam debaixo de sombra de morte, debaixo de escravidão, sem esperança, sem paz, enfermos,
atormentado por espíritos malignos, sem esperança, sem futuro, esperando simplesmente a morte, porque havia sobre eles uma condenação. E é nesse lugar que Jesus, cheio do Espírito Santo, vai falar sobre o reino de Deus. Jesus entra por aquele lugar, cheio de amor, cheio de compaixão, aleluia, e diz para aquelas pessoas que estão vivendo naquele lugar de tormento: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O Filho de Deus, aleluia, colocou seus pés formosos, aleluia, cheio de luz, aleluia, para aqueles que moravam em habitação de morte, de trevas. A luz raiou naquele lugar. Como foi dito em Isaías capítulo 9. É uma lição de casa, depois você compara os textos. Isaías capítulo 9. Glória a Deus. E Jesus, olhando para aquelas pessoas que viviam sob tormento, Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus a vós. E o texto diz que Ele começou a curar todos os enfermos. Todos aqueles que se aproximavam de Jesus para ouvir a sua mensagem, a mensagem de arrependimento, a mensagem de vida. A Escritura diz que era curado de todos os males, aleluia. Aqueles que não tinham esperança, Jesus, aleluia, trouxe uma palavra de vida, uma palavra de restauração, uma palavra de vida eterna. Em algum momento da nossa vida nós nos encontrávamos como essas pessoas, sem esperança, sem luz, sem vida, enfermos, atormentados, em algum momento da nossa vida, totalmente sem esperança, mas até o dia que Jesus raiou a luz do mundo, como Ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir não andará mais em treva, antes terá a luz da vida. Ele iluminou nossa vida, Ele trouxe luz para a nossa vida, Ele nos libertou, aleluia, e por isso nós estamos aqui, aleluia, porque Ele estendeu as suas mãos poderosas sobre a nossa vida. Ele nos convidou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e Ele nos libertou, Ele nos deu vida. Nós estávamos como esse povo, sem esperança, vivendo em condenação. Mas Jesus, Ele pregando a palavra, Ele curou todos aqueles que foram trazidos a Ele, para se cumprir o que a Escritura já tinha dito, para se cumprir segundo os propósitos, os desígnios de Deus. Essa é a mensagem de Jesus. Eu fui chamado para pregar a mensagem de Jesus. Nós fomos chamados para pregar a mensagem de Jesus. E qual que é a mensagem de Jesus? É diferente da mensagem dos homens. A mensagem de Jesus é essa: arrependimento. Arrependam, porque o reino de Deus é chegado a vós. Jesus descreveu o arrependimento da segunda forma: se teu olho pecar, arranca teu olho, porque é melhor entrar no reino de Deus sem um olho do que perder a salvação. Se tua mão te faz pecar, arranca. É melhor perder a mão do que perder a sua salvação. Essa é a mensagem de Jesus. Não é outra mensagem, não é a mensagem que eu quero pregar. Jesus fala de crer e se arrepender. Tem pessoas que até acreditam: eu acredito do meu jeito. Não é do nosso jeito. É como a Escritura diz.
É como a Escritura fala. Algumas pessoas acreditam, mas não se arrependem. Nós não temos a opção de uma ou outra. Alguns se arrependem, mas não têm fé para entregar a sua vida. E é incompleta. Porque Jesus fala de novidade de vida, de conversão, de dar a meia volta, de mudar, aleluia, totalmente o sentido daquilo que fazíamos. Voltar, e em sentido contrário, isso é arrepender. Dar meia volta. Essa é a mensagem de Jesus. Então Jesus, nesses lugares, ele passou pregando a palavra. A palavra, aleluia, por si, algumas pessoas que ouviam aquelas palavras, as palavras de Jesus, eram libertas, eram curadas, eram também transformadas. Seus olhos abriam, seus ouvidos eram abertos, porque Jesus, aleluia, ali estava o Deus que se fez menino e habitou no meio de nós. Glória a Deus. Jesus, ele continua pregando, ele falando sobre, na continuação do texto, sobre o sermão da montanha, o sermão das beatitudes, das bem-aventuranças. Jesus, ele fala para aqueles para os súditos do reino de Deus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que são limpos e puros de coração, porque estes verão ao Senhor. Estes que se arrependeram, estes que entregaram suas vidas a Jesus sem reserva, entregou a vida para Jesus por completa, entregou a chave do coração, aleluia, a Jesus. Glória a Deus. Bem-aventurados aqueles que são pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Jesus fala de muitas coisas nesse texto. Jesus fala que ele veio cumprir a lei. Jesus fala de pecado, porque Jesus vai ensinar que existe dois reinos: o reino de Deus, que ele está apresentando para aquele povo, e o reino das trevas, que tem um senhor muito mau, porque aquele povo estava morando no reino das trevas, estava vivendo sob condenação, sob pecado, sob miséria, sob males. Então Jesus, ele fala de coisas também que manifesta o reino das trevas. Jesus fala de adultério, Jesus fala de divórcio, Jesus fala de juramento, Jesus fala de assuntos que concernem ao servo de Deus vigiar para não perder a sua salvação, de amar ao inimigo, né? Isso já são coisas que manifestam o reino das trevas, mas Jesus agora aponta para aquilo que manifesta o reino de Deus. O que manifesta o reino de Deus? Então Jesus vai falar de oração. Aqueles que são súditos do reino de Deus, que quer entrar no reino de Deus, que quer ter a vida eterna. Jesus fala que precisamos ter uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de jejum, para que o reino dos céus se manifeste a nós. Então Jesus, ele vai falar nessa sequência do lugar secreto com Deus, dos tesouros do céu. Jesus fala também das inquietações, glória a Deus, da perseverança na oração, já no capítulo 7, fala também dos falsos profetas, dos ensinos dos últimos dias, os cuidados que os crentes dessa época devem ter. E quando Jesus, ele
termina o Sermão do Monte, o ensinamento para aqueles que querem fazer parte do reino de Deus, o texto diz que Jesus, ele sobe ao monte para orar, porque Jesus tinha uma vida de oração. Mateus capítulo 4 fala que quando Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado com o inimigo, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Mas bem sabemos que toda vez que Jesus ia para o deserto, era para ter um retiro espiritual, um tempo de oração, um tempo de busca com Deus. Jesus está em todo o tempo orando. E me espanta que foi uma das coisas que os discípulos pediu Jesus. Os discípulos não pediu que Jesus ensinasse como é que faz milagre, como é que liberta. Não, os discípulos pediu: Senhor, nos ensina a orar. Porque Jesus era exemplo de oração, tinha uma vida de oração. Então Jesus sobe o monte para orar. E o texto diz que quando Jesus ele está descendo do monte, depois desse tempo de oração, desse tempo de busca, capítulo de número 8 do livro de Mateus, existe um homem que está vivendo debaixo de sombra de morte. Existe um homem que está vivendo em escravidão, debaixo de trevas, morando em habitação de morte. Está condenado, sem esperança, sem paz, sem família. O texto diz que Jesus, quando desce do monte, ele vê esse homem que tinha uma lepra. Era um homem que não podia estar naquele momento, naquela posição, no lugar onde Jesus ia passar, no lugar onde a multidão ia passar. Mas eu acredito que esse homem, ele ouvia Jesus pregar. Eu acredito que ele estava ouvindo Jesus dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós. Porque ele não podia estar no meio daquele povo, aleluia, mas a voz de Deus é poderosa, aleluia. Eu acredito que ele ouviu de distante Jesus falando: venham até mim, vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vou libertá-los. Então ele tinha que tomar uma decisão, talvez a decisão mais importante da vida dele, porque a vida é feita de decisões. Todos os dias Deus nos convida a tomar decisão, a tomar decisões importantes. E a melhor decisão é a decisão de ter Cristo em nossa vida. A melhor decisão que nós tomamos foi a decisão que um dia nós levantamos a mão para Ele. Esse homem, ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele permanecia vivendo em sombra de morte, debaixo de condenação, sem esperança, esperando o dia que ele certamente morreria, o dia que ele morrer, ou ir até Jesus, ou ir até os pés de Cristo, ou ir romper as barreiras, romper as dificuldades, o medo de ser apedrejado, ou esperar o dia do seu fim. O texto diz que e veio um leproso. As pessoas, assim como aquela mulher que era pecadora, lá em Lucas diz, a mulher pecadora. Jesus via diferente. Jesus via uma mulher que tinha pecado. Aqui diz um leproso. Jesus via um homem que tinha lepra. Jesus não via o mal primeiro, os males primeiro, o pecado primeiro. Primeiro Jesus via a pessoa. Então Jesus viu um homem leproso. E a decisão desse leproso foi: ele decidiu por Jesus. Decida por Jesus. O texto diz que o leproso, ele, no meio da depressão dele, da dor que ele estava sofrendo, ele chegou diante de Jesus. Ele se prostrou diante de Jesus.
ele se prostrou diante do Senhor. E o texto diz que ele adorou. Aleluia. Ele adorou a Deus. Aleluia. Ele não chegou diante de Jesus reclamando, murmurando, culpando alguém, porque a sua condição era uma condição de morte. Ele não chegou reclamando de Deus, porque isso aconteceu logo comigo. Por que aconteceu comigo? Porque eu, Deus. Não. Ele se inclinou diante de Jesus e adorou. A adoração move a mão de Deus. Aleluia. Ele se inclinou diante de Jesus e falou: Senhor. E isso é muito poderoso. Ele chamou Jesus de Senhor. Isso é muito forte. Ele chamou Jesus de Salvador. Senhor, eu sei quem o Senhor é. Aleluia. Eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E nada é impossível ao Senhor. Aleluia. Ele disse: eu sei que o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me tornar limpo. Aleluia. Ele chamou Jesus de Senhor. Ele falou com Jesus que sabia quem Jesus era. Ele sabia que Jesus podia curar, podia transformar sua vida, mudar a condição como ele estava, arrancar a condenação na sua vida, mas não sabia se Jesus queria. Como, pastor? Está escrito: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar dessa lepra. Ele não sabia se era a vontade de Jesus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe por que o Espírito Santo te trouxe aqui a este lugar? O Espírito Santo te chamou nesse tempo? Você sabe por que muitas coisas têm acontecido em tua vida? Você sabe o propósito? Você quer conhecer e entender a vontade de Deus? Essa é a vontade de Deus. Libertar, nos curar, transformar a sua vida. Essa é a vontade deles. Essa é a vontade do Senhor. Nós dizemos muitas vezes sobre a vontade de Deus em Romanos capítulo, eu quero ler capítulo 12, e muitas vezes nós não entendemos o que esse texto quer falar. Romanos capítulo 12 diz: olha, rogo-vos que, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora o versículo 2: e não se conformado, não se conforme com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Não se conforme com aquilo que está acontecendo na sua vida, a condição espiritual que está. Não se conforme com a condição que está vivendo sem Deus, não. Mas antes, seja transformado, aleluia, pela renovação da vossa mente. Pela renovação da vossa mente, para quê? Deixa Cristo esclarecer os teus pensamentos, abrir os teus olhos, aleluia, abrir os ouvidos, deixa Jesus entrar com luz, para que você experimente, aleluia, está escrito, para que experimenteis qual seja agradável, para que seja, qual seja a boa. Primeiro é a boa. Às vezes a gente lê esse texto de forma errada. A gente coloca perfeita primeiro, perfeita, boa, agradável, agradável, boa, perfeita, e vice-versa. Não, para que seja a boa, aleluia, agradável e perfeita vontade de Deus. É como alguém que está com dor de cabeça e precisa tomar um remédio. Qual o remédio bom? Uma dipirona, mas a dipirona amarga.
É ou não é? Mas tira a dor de cabeça. Agora imagina se a dipirona não ter o gosto amargo, ser um pouco doce, ficou agradável. Agora imagina se o dipirona ele tiver sabor de mel, perfeito. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Os níveis de operação em nossa vida. Você, de repente você está dizendo, a minha vida está boa. Deus quer levar você para um nível agradável. Minha vida está agradável. Deus quer levar você para o nível perfeito, aleluia. Porque Ele quer fazer morada em nossa vida. Ele quer que andamos com Ele, aleluia. E essa é a vontade de Deus. Ele diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor pode transformar a minha vida. E a resposta de Jesus está escrita, aleluia, aí no capítulo 8, glória a Deus. Olha o que diz o texto, aleluia, estendendo as mãos, Jesus estendendo as mãos, tocou, capítulo 8, versículo 3, estendendo as mãos, tocou, dizendo, quero, aleluia, quero ser limpo. Essa é a vontade de Deus. Eu quero salvar você. Eu quero curar você. Eu quero libertar você. Eu quero transformar sua vida, sua casa, sua família. Eu quero te dar vida plena. Essa é a vontade de Deus. Eu quero, aleluia. Se você adorar, a mão de Deus vai mover em favor da sua vida. Adoração rompe barreiras, quebra limite. A adoração daquele homem moveu o coração de Deus. Aleluia. Nós temos a oportunidade hoje, por meio de Cristo. Nós temos a oportunidade, por meio da cruz, por meio do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, que nos deu a condição de adentrarmos a presença de Deus, pelo novo e pelo vivo caminho, o acesso que temos ao Senhor, através de Jesus. Jesus, ele disse, ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus a não ser por mim. Não existe outro caminho. Algumas pessoas dizem que todos os caminhos levam o homem a Deus. E é uma verdade. Agora depende da condição que vai chegar até a Deus. Porque só existe um caminho verdadeiro. Existe o caminho largo, existe o caminho espaçoso, que conduz à escravidão, à morte eterna. Existe o caminho da vida, que é o caminho estreito. Esse nos leva à salvação. Todos os caminhos levam o homem a Deus, depende da condição. Muitos um dia, aleluia, como o texto diz, que se apresentarão diante de Deus para a condenação. Muitos se apresentarão, sim. Todo joelho se dobrará perante o Senhor, para confessar bem ou mal do que fez através do corpo. Mas nós, através de Cristo, por meio da cruz, aleluia, nós podemos hoje, aleluia, ser tocados e transformados por Cristo. Ter a vida renovada, a fé renovada, a esperança renovada, aleluia. Ter os pecados perdoados por meio de Cristo. Glória a Deus, porque Ele é o justo juiz. Se nós pecarmos, aleluia, nós temos um advogado que é justo, que é fiel, que é santo, que nos perdoa de todas as nossas iniquidades. E essa é a vontade de Deus, nós sermos curados. De repente você traz em tua mente algumas coisas que aconteceu nesses dias. Tem perdão. Jesus está aqui para perdoar. Este homem foi perdoado. A expressão de Jesus, como aquele povo que vivia em sombra de morte,
eles não viram condenação, eles não viram uma expressão de rancor, de ódio, não, mas um coração que se moveu com íntima compaixão. Aleluia. Se você conseguir olhar agora ali, pelos teus olhos, pelos olhos da fé, sentir a presença do Espírito Santo, se você olhar, você não vai olhar, enxergar na face de Cristo condenação para com a tua vida, mas muito amor, muita vontade de te curar, muita vontade de libertar, muita vontade de transformar e de encher teu coração de alegria, como na vida deste homem. Deus transformou a vida deste homem. Ele foi curado, ele foi sarado. Aleluia. Eu acredito que teve um nome escrito no livro da vida, porque aqueles que têm um verdadeiro encontro com Jesus, nunca mais ele abandona Jesus. Aleluia. Aqueles que tiveram verdadeiramente um encontro com o Senhor, aleluia, nunca mais ele olha para trás. Glória a Deus. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. De repente você diz, mas está acontecendo algo porque foi permissão de Deus. Muitas coisas não são permissão de Deus. Tem coisas que acontecem em nossa vida que são por causa das nossas decisões. Jesus disse: bem-aventurado vós que sofrem perseguições por causa da justiça, por causa de mim. E muitas vezes nós sofremos algumas coisas que não é por causa de Jesus, é por causa que o nosso coração tem inclinado a desobedecer a Deus, tem inclinado a não servir a Deus, a não honrar o Senhor, a não acatar os conselhos de Deus, tem inclinado a fazer nossas vontades. Mas o Espírito Santo nos trouxe aqui, aleluia, para abrir os nossos olhos, porque Jesus disse: eu sou o caminho, não existe outro caminho que leva à vida eterna, só através de Jesus, só através da confissão a Cristo, aleluia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, aleluia. Tem gente que busca a verdade em tantos lugares, em tantos livros, aleluia, mas ele diz: eu sou a verdade que vocês procuram, eu sou a vida, aleluia, a vida, aleluia, eu sou a vida. Ele dá vida e também tira a vida, mas ele quer dar vida. Então você tem a oportunidade hoje de ser tocado por Jesus, como aquele homem. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. A adoração daquele homem moveu o coração de Deus. Aleluia. Ele foi tocado. Aleluia. Ele foi transformado por Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos, fala com Jesus aí. Glória a Deus. De repente tem algo em sua vida, tem algo que você ainda não conseguiu abandonar. Aleluia. Que tem muitas vezes se distanciado dos seus caminhos, não tem visto o propósito se cumprir na tua vida. As alegrias que tem vindo, tem sido passageira, aleluia, ainda não encontrou uma alegria plena, aleluia. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para que você seja liberto, para que você seja curado, porque Jesus quer tocar você na pessoa do Espírito Santo, aleluia. Ele quer, aleluia, tocar a sua vida, tocar as suas emoções, tocar a sua alma. Jesus quer curar, aleluia, você de enfermidades físicas, sim, mas também de enfermidades, aleluia, psíquicas, sim, de doenças na alma. Deus quer arrancar a depressão, sim. Então você tem a oportunidade, daí onde você está, falar com Ele. Jesus Todo-Poderoso, quão bom é estar em Tua presença, meu Senhor, de ouvir a Tua voz, aleluia. E assim como este homem que decidiu ir ao Senhor, nós decidimos por Cristo, porque vale a pena servir ao Senhor.
Vale a pena entregar nossas vidas ao Senhor. Vale a pena entregar nossas emoções, sim. Entregarmos nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito, sim. Entregar nossa mente, servir ao Senhor por completo, meu Pai. Jesus, visita meus irmãos que aqui estão, Senhor. O Senhor conhece no mais íntimo, no mais profundo o seu ser. O Senhor conhece, meu Senhor, o seu levantar, o deitar, o levantar. O Senhor sabe até mesmo o cheiro das lágrimas que tem sido derramada. Sim, meu Pai, o cheiro do travesseiro, o desejo de acertar, mas tem tido poucas forças, ó Deus. Meu Deus, mas como este homem que decidiu ir até o Senhor. Nós nos prostramos a teus pés nesse instante. Espírito Santo, vem de encontro à vida do meu irmão e à vida da minha irmã. Assim como Jesus adentrou por aquele lugar e a luz raiou, que a luz brilhe em nossa vida hoje. Que os nossos olhos enxerguem, Senhor, os teus propósitos, enxergue os teus caminhos, enxergue, meu Deus, o teu amor que é perfeito. Que os nossos olhos hoje contemplem a tua grandeza. Sim, o Espírito Santo, o Senhor derramou o amor sobre os nossos corações. Se alguém aqui está com dificuldade, meu Pai, de perdoar, traz luz sobre a vida dele, traz luz sobre a vida dela, porque nós queremos, meu Deus, que todos eles experimente a boa, experimente a agradável, mas que seja o nível, aleluia, o maior, que andar com o Senhor. Sim, que é o nível perfeito. Sim, meu Pai, de ter prazer em tua presença, de ter prazer de participar de tua mesa, de ter fome espiritual pelas coisas do reino de Deus. Então, Espírito Santo, toca agora, Jesus. Meu Senhor, toca, Jesus, toca nesse coração, nesta pessoa que está adorando. Meu Deus, que não tem até mesmo uma voz, meu Pai, com o coração apertado, com tantas preocupações. Toca, Jesus, toca e limpa, toca e liberta, toca e transforma, Senhor. E nós cremos, meu Deus, que vai haver um testemunho nestes dias, porque o Senhor está tocando, o Senhor está salvando, o Senhor está libertando, o Senhor está escrevendo o nome no livro da vida, o Senhor está, aleluia, fazendo algo novo e poderoso em nosso meio, em nossa casa. No nome de Jesus, nós te bendizemos. Aplauda Jesus com alegria. Aleluia.